secret of this enchanted book? What wonders are hidden within its pages? What magical spell does it cast on? Oi pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal! Minha pergunta para vocês hoje é a seguinte: vocês já assistiram o filme A História Sem Fim? Pois é, esse clássico de 1984, baseado num livro homônimo, ganhou muito destaque recentemente por ter a sua música título vinculada em uma das maiores séries da Netflix, chamada Stranger Things. Quem aí nunca ouviu essa música? Never Ending Story. Pois é, então, essa música muita gente não sabe, ela é a música título do filme com o mesmo nome, A História Sem Fim. E esse filme de fantasia foi um grande boom na época que ele foi lançado. Inclusive eu assisti muito esse filme quando eu era mais nova. Eu perturbava minha mãe para ver esse filme e, enfim, assisti muitas e muitas vezes. E ele conta a história do Bastian, que é um menininho que sofre bullying e que ele, para fugir desse bullying, né, e, enfim, sofrer também com a perda da mãe, que tinha sido recente, ele vai numa livraria e ele rouba um livro chamado A História Sem Fim. E quando ele começa a ler esse livro escondido dentro da escola, ele começa a perceber que ele faz parte do livro também. E a missão dele é dar um nome para a Imperatriz Menina. Então a história toda ele tentando descobrir isso, sendo que, por que ele tem que dar um nome para a Imperatriz Menina? Porque teoricamente Fantasia, que é o nome do lugar, ela tá desaparecendo, porque as pessoas pararam de acreditar na fantasia. Se você ouve assim, é um filme muito fofo, não é? Pois é. Só que eu vou te dar 5 motivos aqui, ou talvez até mais, se a gente analisar direitinho, de que talvez A História Sem Fim, esse filme fofo, teoricamente, pode ser considerado um terror psicológico. Pois é. Antes de eu começar a falar sobre isso, não deixa de se inscrever no canal, não deixa de dar o seu like nesse vídeo e não deixa de ativar as notificações e comentar sobre o que você achou dessa loucura que eu vou falar aqui pra vocês. Pois é, eu tava fazendo umas pesquisas sobre esse filme, porque eu queria muito falar dele, já que foi um filme que marcou a minha vida e me fez me emocionar muito quando eu assisti o episódio de Stranger Things, onde tocou essa música. Então, eu resolvi trazer pra vocês, na minha pesquisa, o que eu achei de super diferente do que eu tava analisando. Então, a primeira coisa é o fato do pai do Bastian minimizar a perda da mãe. Quando o Bastian chega pra ele pra conversar sobre a perda da mãe e tudo mais, o pai vira pra ele e fala que ele tá muito velho pra isso. Simplesmente ele fala pra criança esquecer a mãe. Cara, como é que você fala isso pra uma criança? Então, a gente já parte daí. Essa é praticamente a primeira cena do filme, que inclusive me deu vontade de ver de novo. Como eu falei, ele sofre bullying, e o bullying que ele sofre é pesadíssimo. A gente costuma ver isso nos filmes recentes, mas para aquela época eu acredito ser muito, muito pesado. Mostra os meninos correndo atrás dele na rua, prendendo ele em latas de lixo, assim, sem limites real, sabe? Vamos lá. Outra, que eu anotei, tá, gente? Então, assim, pra mim, pra época, isso era muito forte. O Artax. E aí, quando eu falo do Artax, eu já tô falando lá de fantasia. O Artax é um cavalo que era amigo do Atreio. Vou mostrar a fotinho dele aqui pra vocês, então vocês vão ver. E aí, lá em fantasia, tinha um lugar chamado Pântano da Tristeza, que era um dos lugares
que o Artax tinha que passar com o Atreio, que era o seu dono. Só que, se você tivesse triste, você afundava nesse pântano, tá aí o nome, Pântano da Tristeza, e acabava morrendo. E aí, logo de cara, a gente vê o Atreio e o Artax passando por esse pântano e o Artax afunda. Esse pântano nada mais é que ele simboliza a depressão. Então, ele ficou triste demais pra lutar e acabou afundando. Então, assim, gente, sério, isso é pesadíssimo. E a gente hoje, mais velho, analisando isso, faz todo sentido. E aí, se a gente pensa no Pântano da Tristeza como a depressão, seria o Artax, então, um suicida? A gente pode analisar dessa forma. Então, como ele acaba afundando, isso pode ser considerado um suicídio. Ai, pesadíssimo, né? Ai, que horror. E é uma das cenas mais tristes desse filme. Passando pra próxima, o Comedor de Pedra. Tem um dos personagens lá que é um monstro grandão que come pedra, né? E aí, o Comedor de Pedra, ele fala muito sobre ausências de já não ter mais pedras boas pra ele comer e tudo mais. E aí ele tá ali só existindo, ou seja, ele tá existindo pra morte, como se o nada, que fosse esse monstro por qual eles estão lutando, ele só estivesse ali existindo mesmo, esperando a morte levar. Então, pesadíssimo também. O vilão, como eu falei, é o nada, ou seja, é algo que não existe. Então é algo do psicológico deles, é algo que, se eles lutassem contra, talvez eles pudessem superar aquilo. Então, assim, esses são os motivos. E ainda há outros, sabe, que o artigo aqui que eu encontrei fala como o desejo da vingança, de que posterior a isso o Bastian meio que se vinga, enfim. Mas pra mim esses são os 5 pontos principais. Eu acho muito louco imaginar isso de um filme infantil, teoricamente infantil, mas eu achei tão genial a gente pensar um pouquinho fora da caixinha, porque isso leva a gente a entender que filmes e séries, elas sempre querem dizer mais do que elas realmente demonstram. A gente consegue ver isso claramente com os filmes da Pixar, né? Onde é impossível a gente nunca deixar de chorar. A gente sempre chora nos filmes da Pixar, porque por mais que eles sejam bonitinhos, eles sempre passam uma puta lição que vai fazer você sofrer, vai fazer você tocar em alguma coisa que tá dentro do seu coração, sabe? A perda de alguém ou um sentimento que você comumente não iria manifestar. Então, assim, eu gostei muito dessa reflexão sobre A História Sem Fim. Se você já assistiu A História Sem Fim, me conta aí se você curte esse filme, se você gostou. Obviamente, pros dias atuais, A História Sem Fim talvez seja um filme chato, mas se a gente chegar e analisar tudo que esse filme tem pra dizer pra gente, ele transcende, sabe? Então, pra mim, vale muito a pena. Ele continua sendo um filme que marcou minhas gerações. E eu acho que se você se permitir, ele vai marcar muitas e muitas outras. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não deixe de dar o seu like, de se inscrever no canal e de ativar as notificações e comentar para que mais pessoas possam estar vendo esse vídeo. Beijinho pra vocês, até amanhã e até a próxima!